Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo daquele tipo Top 5 defeitos mais difíceis do técnico de refrigeração, certo? Inclusive, eu tive que escolher 5 defeitos, eu não sei se eu tô meio sem imaginação, poderia ter escolhido 10, mas de repente assiste primeiro e depois, se você achar que faltou algum defeito difícil, que é difícil na sua opinião, fala para mim e a gente faz aí a parte 2, defeitos difíceis de refrigeração. Legal? Posso contar com você? Beleza, vamos lá então para os defeitos mais difíceis que um técnico de refrigeração vai encontrar no seu dia a dia. O primeiro eu acho que a gente já vai começar meio polêmico aqui, porque, por exemplo, para mim hoje não é difícil, mas já foi muito difícil. Troca de compressor, certo? Hoje eu amo trocar compressor, mas eu me lembro que no começo, e como tem muita gente aqui que assiste os nossos vídeos e que está começando agora na refrigeração, eu me coloco no seu lugar, tá certo? Eu não gostava de trocar compressor, porque sempre dava problema. Mas dava problema? Depois eu explico por que dava muito problema. Tá certo? Tanto é que quando eu comecei, eu fazia isso. Eu atendia os clientes, correto? Quando era troca de compressor, eu dava um orçamento muito alto para o cliente não aprovar. Só que aí não teve jeito, acabou que um dia um cliente aprovou e eu tive que encarar a troca de compressor, certo? E era muito difícil, principalmente naquela época, quando eu comecei, um dos compressores que mais a gente encontrava nas geladeiras era aquele compressor com 5 tubos, você já viu? De vez em quando os meus alunos mandam a fotografia, professor, pelo amor de Deus, me socorre, peguei esse compressor, ele tem 5 tubos. E era complicado, não porque eram 5 tubos, mas porque tinha os 2 tubos extras que tinha, era o tubo de resfriamento de óleo. E ele não aquecia por nada, era muito difícil de abrasar aquele tubo. Ainda além do que, eu não tinha um maçarico muito bom, então fica a dica para você, se você tem dificuldades com compressores, talvez o problema seja o seu maçarico, tá certo? O maçarico tem que ser bom para a gente fazer uma boa solda. Quando o maçarico que você tem, ele é bom e ele aquece bem, então você acaba perdendo medo. Então, às vezes, o problema da dificuldade do serviço não tem muito a ver com o serviço em si ou com a sua própria capacidade, mas tem a ver com as ferramentas que você usa, certo? Então, hoje eu amo trocar compressor. É o serviço que eu mais gosto de fazer, é troca de compressor, certo? Mas não foi sempre assim. E aí, como é que você faz? Então, primeiro, tenha principalmente um maçarico muito bom. E bomba de vácuo também. Mas bomba de vácuo eu vou falar daqui a pouco sobre ela, de outro defeito que dá, mas que tem a ver também com a troca do compressor. Mas é um outro defeito difícil que ocorre, eu falo daqui a pouco sobre bomba de vácuo. Então, tenha um maçarico bom, tenha a bomba de vácuo, certo? Que vai entrar daqui a pouco. E treine também, certo? Não vai deixar, o problema também era esse, quando eu tinha feito, né, alguma coisa no curso, onde eu estava estudando, só que entre o curso e você fazer na prática, é complicado, certo? Hoje eu falo para os meus alunos, para os seguidores do canal, né, os inscritos do canal, treina antes de ir trocar um compressor. Como é que eu vou treinar? Compra um compressor no ferro velho e aí você solda tubo, tira tubo, solda tubo, tira tubo. Treina até você dominar muito bem o serviço, inclusive dominar até a solda do cobre com aço, que a maioria das geladeiras, principalmente domésticas, elas possuem o condensador. A maioria não, eu acho que a totalidade dos condensadores, pelo menos eu não estou me lembrando de nenhuma outra que não seja de aço, certo? Os condensadores, o tubo de descarga é aço, certo? Então você tem que dominar a solda com aço. Me lembrei de uma que não é aço. Tem umas Electrolux que tem o condensador ali do lado de fora,
com a hélice, se eu não me engano, aquele é cobre. Mas tirando esse, mas você vai ter que trocar o filtro. E o filtro sim está no tubo de aço. Então, sem escapatória, treina, vai no ferro velho, compra um condensador velho, compra um compressor velho e treina bastante. Vai facilitar bastante. E aí vai chegar um dia que você vai gostar de trocar compressor. Eu não gostava, hoje eu gosto. Tá bom? Então, compressor é o primeiro. É um top 5, então faltam 4. Vamos lá, mas antes, deixa eu falar da Brasueld. Brasueld, patrocinador aqui do nosso canal. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração pertinho de você. Valeu? Muito obrigado, Brasueld, pelo apoio. Bora, então, para o defeito, deixa eu ver aqui, qual é o próximo? Eu não coloquei em ordem aqui, certo? Vamos lá. Umidade. Eu disse que ia falar de bomba de vácuo, então vamos falar de umidade. Certo? O que é umidade? A umidade, ela está presente no ar, certo? Quer fazer uma experiência? Vai na sua geladeira agora e tira aquela latinha de refrigerante que está lá geladinha, certo? Quando você tira, você percebe que a lata está sequinha quando ela sai da geladeira. Só que você deixa 1 ou 2 minutos lá de fora, ela começa a suar. Ela começa a condensar água. Da onde vem essa água? Você já se perguntou? Essa água ela está presente na atmosfera, correto? Tá no ar. E quando você tira a lata gelada, aquela umidade que está no ar, ela está na forma de vapor. Quando ela entra em contato com a latinha, esse vapor se transforma em água. Então é exatamente isso que é a umidade. Quando você faz qualquer serviço em uma geladeira, naturalmente, quando você tira a tubulação, lembra que o sistema estava cheio de quê? De fluido refrigerante, não é isso? Mas quando você abre, o fluido refrigerante sai e o ar atmosférico vai entrando na geladeira. E junto com esse ar atmosférico entra também a umidade do ar, certo? E aí, o que acontece? Você chega, faz todo o serviço, fecha tudo, e aí quando você põe para funcionar, a geladeira, ela funciona por alguns minutos e aí ela para de gelar. O condensador esfria, ela para de chiar, né? Aquele chiadinho do gás, aquele chiadinho gostoso que o técnico gosta de ouvir, né? Do gás passando pelo evaporador. Ela para. Por quê? Essa umidade que estava no ar, aquela mesma umidade que fazia suar a latinha de coca, ela entrou pelo capilar. E quando ela chega no evaporador, a temperatura do evaporador faz congelar aquela gotícula de água, de umidade do ar. E aí forma uma rolha de gelo que não deixa o fluido refrigerante passar, certo? E aí a geladeira para de gelar. E aí passa um tempo, essa rolinha de gelo ela derrete, volta a funcionar. Só que alguns minutos depois, de novo. Por quê? Porque trata-se de um ciclo, certo? Ela sempre vai estar passando, e às vezes não é só uma gotinha, são várias gotinhas, e elas vão passando, cada vez que elas vão passar, elas entopem, certo? Então vamos lá. Por que isso é difícil? Principalmente para quem está começando. É difícil porque, para tirar isso, você precisa de uma boa bomba de vácuo. Ainda tem técnico que não usa bomba de vácuo. Todo técnico precisa de bomba de vácuo. Tá certo? Sempre troca o filtro. É o filtro secante. Ele ajuda bastante também. Bomba de vácuo, filtro secante. O técnico ele tem que ser rápido. Então, digamos que o processo é uma troca de compressor. Certo? O técnico ele tem que ser muito rápido, deixar tudo pronto, deixar tudo na mão, todas as ferramentas. Ele não vai deixar para procurar montar o maçarico depois, com tudo aberto. Não. Ele já deixa tudo pronto, tudo à mão, antes de abrir o sistema. Para quê? Para ser o mais rápido possível. Lembra? O ar ele vai estar entrando à medida que o sistema está aberto. Então, quanto menos tempo o sistema ficar aberto,
mais problemático vai ser esse problema com umidade. Tá bom? Deixa eu passar minha primeira experiência e por que eu peguei esse trauma com o compressor que eu falei, né, sobre a troca de compressor, que eu achava muito difícil. Primeiro serviço que eu peguei, um compressor estragado, certo? Eu achei que ia ser fácil, afinal de contas eu tinha estudado, sabia o que tinha que fazer, só que eu não tinha essa noção da umidade, que era desse jeito que eu estou falando para vocês, certo? O que eu fiz? Eu abri o sistema, tirei o compressor, certo? E fui comprar o compressor depois, deixei o sistema aberto, fui comprar o compressor no centro da cidade, então mais ou menos 1h30, 2 para ir, mais ou menos 1h30, 2 para voltar. Então esse sistema ficou aberto entre 3 a 4 horas, certo? Sendo contaminado pela umidade do ar. Além do mais, um outro erro que eu cometi, hoje eu não cometo mais, inclusive eu falo muito a respeito, eu coloquei um compressor recondicionado. O problema do compressor recondicionado é que ele já pode ter vindo também contaminado, certo? Com umidade. De repente um óleo ruim, um óleo já contaminado. Então eu não uso, uma das coisas que eu não faço, eu não uso compressor recondicionado. Só compressor novo, certo? Então eu cometi todos os erros que alguém poderia cometer. Deixei o sistema aberto, coloquei compressor recondicionado. Eu fiquei 30 dias, porque eu não tinha... não tinha bomba de vácuo também. Sabe como que eu fazia o vácuo? Eu fazia com compressor auxiliar. Então eu fiquei 30 dias, mais ou menos. Nessa época eu não trabalhava exclusivamente com refrigeração, eu trabalhava em uma firma, e aí quando eu chegava em casa, mais ou menos por volta 5h30, 6 horas da tarde, eu pegava a geladeira e toca fazer vácuo, usando o compressor, e pôr gás, e dava umidade, tira gás, faz vácuo e põe gás. Sofri muito com essa geladeira, então por isso eu peguei esse trauma. Depois, lógico, eu aprendi essas coisas e comprei uma bomba de vácuo, melhorei o processo como um todo, tudo isso que eu falei. Espero que você esteja aprendendo e pegando aí, principalmente você que está começando. Outra coisa, tem técnico que ao invés de fazer o processo todo correto, ele lança a mão do tal do álcool metílico. Ele põe álcool metílico no sistema, o álcool se mistura com a água e não deixa ela congelar. Então, aparentemente, num primeiro momento, ele resolve o problema da obstrução por umidade. Resolve porque ela não vai obstruir mais, porque o álcool metílico misturado com a água, com a umidade, não vai permitir que ela congele. Porém, você vai criar um outro problema, que esse álcool e essa água vão continuar circulando pelo sistema e vão estragar o compressor em pouco tempo, certo? Então não usa álcool metílico, faz direito. E outra coisa também, principalmente, por exemplo, se você tiver, então você já está com problema de umidade, certo? E às vezes você chega, repete todo o processo e continua com umidade. Nesse caso é porque a contaminação está muito grande. Isso daí ocorre muito quando tem algum furo, você está fazendo um serviço de furo no evaporador, furo na linha de sucção, que entrou muita umidade para dentro do sistema. Tem aquele furo também, sabe, na bandeja de recolher água? Então tem alguns modelos de geladeira que tem aquele cano dentro da bandeja de recolher água, e às vezes ele oxida, e aí durante um tempo, enquanto o compressor está funcionando, a pressão ali é positiva. Quando o compressor é desligado, o que ele acontece? Começa a sugar água para dentro do sistema. Essa água acaba dentro do compressor. Quando acontecer uma contaminação muito grande, desse tipo que eu estou falando para vocês, você tem que fazer uma limpeza no sistema. O que é a limpeza no sistema? Tirar toda a tubulação, soltar toda a tubulação e passar R141B empurrado por nitrogênio até limpar, até ele sair bem limpinho, porque você empurra de um lado e apara ele do outro lado. Pode ser com uma garrafinha PET, alguma coisa assim, e aí você vai analisando até ficar bem limpinho, certo? Quando sair bem limpinho o 141B, você dá mais um jato de nitrogênio seco para não ficar 141B no sistema. Tá bom? Não, ainda não tá bom. Troca o óleo também do compressor, que provavelmente parte desse óleo está bem contaminado.
Outro dia um aluno até me mandou umas imagens de um compressor que ele trocou o óleo, metade era água, dava para ver dividido a água e o óleo. Então, se não fizer isso, nunca vai resolver, certo? Porque fez toda a limpeza no sistema, ok, só que não trocou o óleo. Então essa água vai acabar subindo também. Como que ela sobe? À medida que o compressor vai esquentando, certo? Essa água vai evaporando, se mistura com gás e acaba no sistema, certo? Além do que diminui a capacidade de lubrificação do compressor. Beleza? Vamos para o próximo então? Muito bem, muito bem. E o próximo? Vazamento. Próximo defeito difícil, e esse é difícil para todo mundo, tá? Vazamento é difícil para quem tem experiência, para quem não tem. Por quê? Porque o vazamento ele pode acontecer em várias áreas da geladeira, certo? Do equipamento de refrigeração. Por exemplo, existem vazamentos que são fáceis, por exemplo, se você for usar um contraste. Tem geladeiras que tem a tubulação, tanto do evaporador quanto do condensador, toda exposta. Então, se você usa contraste para encontrar, contraste é aquele produto que você injeta na geladeira, deixa ela funcionar por uns dias, depois você procura o vazamento com uma lanterna ultravioleta. Eu tenho até uma lanterna ultravioleta aqui que sempre que eu falo, eu mostro ela. Opa! Aqui, ó, lanterna, deixa eu apagar a luz para você ver como que é a lanterna. Não dá porque hoje tá meio claro aqui. Hoje tá bem claro. Meu estúdio, não dá para ver, mas acredita em mim quando eu digo, ó, ela emite uma luz ultravioleta. Inclusive a dica para você, quando você for usar contraste, o ambiente tem que estar bem escurecido. Quanto mais escurecido tiver, mais fácil você acha. Então existem várias técnicas para você encontrar vazamento, não só essa é só uma delas, contraste. Pressurizando, às vezes você tem condições de colocar, por exemplo, um evaporador dentro da água para ver se borbulha, mas é difícil. Esses dias um aluno meu mandou um vídeo para mim, ele encontrou um vazamento usando estetoscópio de médico, de escutar o coração. Ele foi procurando na geladeira, bem legal. Depois eu vou procurar para vocês aqui. E vou mostrar para vocês como é que ele achou, tá legal? Aí ele cortou por fora, fez lá o reparo, ficou classe A, certo? Mas ali tem que ser um vazamento bem potente para poder escutar, senão não escuta. Então vazamento é difícil, é importante que o técnico domine as técnicas, tem várias técnicas, várias mesmo, isolando as linhas, né? Pressurizando as linhas separadamente para encontrar. Tem várias técnicas, é importante que o técnico domine, tá bom? Por falar nisso, então essa é a deixa para mim falar do curso. Tá? O Portal Refrigeração não é só um canal do YouTube, o Portal Refrigeração é um curso também, certo? Eu estou deixando o meu WhatsApp aqui para informações, tá bom? Não é para perguntar sobre defeito de geladeira, é para pedir informações do curso, certo? E estou deixando os links na descrição. Quiser estudar comigo, vai direto no link, tá? Você já vai direto para a página, lá tem bastante informações, mas se quiser, fala comigo pelo WhatsApp, vai ser um prazer falar com você sobre o curso. Mais nada, não dá, certo? Muito acessível. Valor, cabe no bolso, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Para quem não sabe nada, a gente começa do zero e aí vai evoluindo em pouco tempo mesmo, o aluno se torna um técnico de primeira, certo? Mas é também para aquele que já está no ramo, mas está encontrando dificuldades, precisa se aprimorar, vem estudar aqui no portal, certo? Link na descrição, tá tudo aí. Agora é contigo, meu amigo. Valeu? Bom, vamos lá. Já falei de vazamento. Inclusive, lá no nosso curso, a gente mostra todas as técnicas que nós temos para encontrar vazamento. Certo? Vamos para o próximo? Bloqueio. Bloqueio de gelo. Geladeira frost free. Certo? Geladeira frost free, ela tem um problema. Sabe aquele clássico problema? Gela em cima e não gela embaixo? Pois é.
É o tal do bloqueio de gelo. A maioria das vezes é o bloqueio de gelo. O que acontece? As geladeiras frost free, elas possuem um sistema de degelo, certo? Que é mais ou menos, varia de modelo para modelo, mas mais ou menos a cada 12 horas não, 8 horas, elas desligam o compressor, aquecem uma resistência para derreter o gelo. Esse processo demora mais ou menos uns 20 minutos, e aí, derretido o gelo, ela liga o compressor de novo, e daqui 8 horas faz isso de novo, e quando está tudo funcionando, ela age dessa forma. Mas de vez em quando alguma coisa dá errado e ela não faz degelo e bloqueia, e aí é complicado. Gela em cima, gela o freezer e não gela embaixo. E aí é complicado por quê? Porque o técnico de refrigeração ele tem que dominar as técnicas para poder testar o que tem de errado. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida nesse processo de degelo. Por exemplo, o técnico de refrigeração precisa saber testar os sensores, certo? Porque os sensores também comandam o degelo. O técnico de refrigeração precisa saber testar a resistência, porque se a resistência não aquece, não tem degelo. O técnico de refrigeração precisa saber testar o fusível térmico, porque o fusível térmico é que manda, né, permite a passagem da eletricidade para a resistência. Então, da mesma forma, se o fusível térmico estiver queimado, não passa. O técnico de refrigeração ele precisa discernir pela forma do bloqueio, entendeu? Porque, de vez em quando um aluno chega e entra em contato comigo, professor, a geladeira está com esse problema, gela em cima e não gela embaixo, então eu já sei que é bloqueio. Mas o que pode ser? Aí eu falo, cara, primeira coisa você tem que ir lá e desmontar o evaporador para você olhar para ele. Porque dependendo do bloqueio, é que você vai saber onde você vai procurar o defeito. Por exemplo, existem bloqueios que são só na parte de baixo do evaporador. Normalmente, quando é na parte de baixo do evaporador, o procedimento é alguma coisa relacionada ao dreno, certo? E aí você, conforme for o caso, de repente pode ser pedaço de isopor que se solta, né, da isolação e cai no dreno e entope. Pode ser alguma sujeirinha que entrou, pode ser algumas geladeiras elas possuem resistência interna ali dentro do dreno para não deixar congelar. Então o técnico ele tem que saber do que se trata. Por exemplo, se estiver totalmente bloqueada, é algo relativo ou à resistência, ou a sensores, ou a própria placa, ou fusível térmico. Então precisa. É difícil? Mas quando o técnico ele sabe testar, e toda geladeira tem as suas formas de testar. Por exemplo, a Electrolux, a maioria delas possui um plug que você conecta a um aparelhinho chamado MAT, certo? Monitor de autoteste. Ele é original da Electrolux, você pluga e ele vai fazendo a leitura dos componentes. Facilitou muito depois que a Electrolux, né, disponibilizou esse aparelho pra gente. MAT, tá bom? Outra coisa. Todo mês eu coloco uma lista de ferramentas aqui embaixo na descrição, tá bom? E todo mês eu atualizo essa lista. Então, independente do dia que você estiver assistindo esse vídeo, tem esse link que vai te direcionar para uma página onde estão todas as ferramentas atualizadas, inclusive essa que eu estou te falando, o MAT, certo? Precisa. Técnico de refrigeração, principalmente para Electrolux, tanto para geladeira quanto para máquina, precisa. Então, fica mais fácil. A Brastemp, por exemplo, elas têm uma rotina de autoteste, que é uma sequência de teclas que você aperta e ela entra em autoteste e você consegue também testar os componentes da geladeira. Aí, no caso da Brastemp, você precisa ter o conhecimento, certo? A gente disponibiliza para os nossos alunos os manuais técnicos das geladeiras. E nos manuais técnicos tem a rotina de autoteste para encontrar esses defeitos. Certo? Legal, e agora a última... já está ficando longo demais esse vídeo, mas vai valer a pena, porque... Último defeito difícil, que eu acho. Eu prefiro trocar 10 compressores do que trocar uma gacheta. Então... O quinto, ou o primeiro defeito, não sei a ordem que você quiser colocar, troca de gacheta, eu vou explicar por quê.
Eu não gosto de trocar gacheta e você há de concordar comigo. Primeiro, existem muitos modelos de gacheta. Muitos modelos de gacheta. Por exemplo, tem gacheta de encaixe, tem gacheta colada, tem gacheta parafusada. E desses modelos existem submodelos. Então tem muita coisa. E as gachetas... O que mais me pega, o problema maior das gachetas não é trocar a gacheta em si. O problema é que o cliente final não valoriza a troca de gacheta. Por quê? Porque a gacheta em si, a peça, ela é relativamente barata. E hoje está muito fácil. Qualquer um com um celular, ia cair do meu celular, Deus me livre, tomar um prejuízo desse. Qualquer um com celular pesquisa na internet o preço da gacheta e você chega e coloca aqui, ó, gacheta, modelo e tal. Aí ele te dá o preço, é R$40, 50, R$60. E aí ele pesquisa antes a gacheta, porque ele sabe que o defeito é a borracha, ele tá vendo a borracha lá rasgada, descolada. E aí ele chega, pesquisa o preço, e aí liga para você, fala, quanto você cobra para trocar uma gacheta? Aí você chega e coloca o preço, certo? Digamos que a gacheta custa 60, mas você não vai cobrar R$50 para trocar, você tem que cobrar caro. Por quê? Porque dá trabalho, você vai perder muito tempo ajustando, regulando a dobradiça da porta, aquecendo a borracha, ajusta aqui, solta o parafuso e tal. Vai um tempão, uma troca de gacheta às vezes meio-dia é pouco, né? Para você trocar uma gacheta. E o cliente às vezes não entende isso daí. Quando você cobra o valor correto, digamos, quando você chega cobra R$350, R$400 na troca de uma gacheta, ele fica bravo. Não, como assim? Custa 60, você está me cobrando aí 350. Pois é, dá muito trabalho. Então, é o que eu falei para vocês, eu prefiro trocar 10 compressores do que uma gacheta. Dá menos trabalho. Tá bom? E aí? O que eu deixei de falar hoje? Beleza? Deixa eu te pedir uma coisa. Não sei se você gostou do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, tá bom? Se não gostou, faz o seguinte, deixa um like de protesto, certo? Escreve embaixo aí, olha, poderia ter falado disso, daquilo. Coloca aí o que faltou, qual o defeito que você acha difícil. Tá bom? Deixa aí nos comentários, quem sabe você se torna assunto do nosso próximo vídeo. Valeu demais! Tô procurando aqui como é que eu encerro, cadê o botão para encerrar? Achei. Tchau, fiquem com Deus.